A gente vai falar sobre um tema que mexe diretamente com a democracia brasileira. O Congresso aprovou o projeto que altera a dosimetria das penas para os crimes ligados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Um texto que, na prática, pode reduzir punições e abrir brechas para beneficiar condenados por tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula já sinalizou que deve vetar o projeto, apontando problemas graves de constitucionalidade e riscos de impunidade. Para entender o que realmente muda, quais são os impactos reais desse projeto e por que ele é tão criticado por juristas, a gente recebe hoje Marcelo Shoa, advogado e doutor em Direito Constitucional e membro da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e também o advogado criminalista Guilherme Fourniel, que vai ajudar a explicar tudo isso de forma clara e objetiva para você. Olá, doutor Marcelo Shoa, doutor Guilherme Fourniel, muito bem-vindos. Eu já gostaria de começar, então, fazendo uma pergunta, primeiramente aqui para o nosso doutor Marcelo Shoa, que está com a gente. Doutor, para as pessoas que estão em casa, tentando entender o que significa o PL da dosimetria, só para a gente contextualizar realmente, explicar para as pessoas o que, na prática, vem a ser o PL da dosimetria. É uma honra grande participar dessa entrevista. E aí, Anderson, já respondendo também diretamente a sua questão, em tese, em princípio, um PL que busca alterar a dosimetria é um PL que busca alterar os critérios de definição de tempo de cumprimento legal de uma sentença que transitou em julgado. Agora, se você me perguntar o que eu acho desse PL da dosimetria, eu acho um projeto de lei evidentemente casuístico, porque ele não está visando melhorar ou resolver algum desconforme na lei. Ele está procurando beneficiar um grupo de pessoas, especialmente o ex-presidente Bolsonaro, que atualmente está preso. E não se aprova a lei para uma pessoa. A lei ela é geral. Nós estamos falando aqui de uma legislação que foi criada em setembro de 2021, sancionada por este presidente que hoje está preso. Então, a dosimetria, nesse caso específico, ela foge completamente dos parâmetros do bom senso, na verdade, porque é para beneficiar um grupo específico de pessoas. Fica bem claro, doutor, que realmente é uma legislação para beneficiar um grupo específico aí de pessoas. Doutor Guilherme, a opinião é a mesma também em relação a isso? Justamente, como o doutor Marcelo expôs, não há qualquer razoabilidade ou justificativa que não enquadre esse projeto de lei numa tentativa de moldar a legislação a um caso específico, a pessoas específicas, O direito penal constitucional ele não permite, ele não deveria aceitar leis feitas sob medida, com alvos específicos e beneficiários específicos, Que é justamente o que se desenha com esse projeto de lei. E do ponto de vista penal, doutor Guilherme, como o senhor avalia também o PL da dosimetria? Pois é um projeto de lei que tenta mascarar certo ar de não individualização dos objetos, dos alvos do projeto, mas que vai ter um impacto, querendo ou não, gostando ou não, o relator, como propriamente acabou de se manifestar, enfim, vai ter um impacto geral em diversos outros condenados por crimes diversos, não só crimes contra o Estado Democrático de Direito, são crimes... É um projeto de lei que altera a lei de execução penal, por exemplo, então ele tem um reflexo em todos os apenados que cumpram pena atualmente, e não só com relação à lei de execução penal, mas ele também altera regras de concurso formal e material que, poderemos adentrar isso mais à frente, terão reflexos, por analogia ou não, em outros casos
diversos dois objetos desse projeto de lei. Doutor Marcelo Uchoa, com base, né, nessas explicações, dá para a gente afirmar que o PL da dosimetria ele é inconstitucional? Complementando o que o Guilherme acabou de colocar, porque este projeto ele mexe em progressão, ele mexe inclusive em progressões. Então, Perfeito. Quando ele fala em progressões mais rápidas em certos crimes, ele não vai se limitar efetivamente àqueles crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foram os crimes do 8 de janeiro. Ele vai realmente se estender a uma gama inimaginável de situações que será cobrado naturalmente se ele for aprovado. É claro que dá para arguir a inconstitucionalidade desse projeto, Anderson, por várias razões, inclusive porque isso aí é um desvio de finalidade legal, uma tentativa clara, né, de beneficiar um grupo específico. Pode não estar dizendo isso no projeto, mas os legisladores dizem, não há nenhum deputado daquele que votou pela dosimetria que não tenha dito que era para beneficiar este grupo, especialmente o ex-presidente Bolsonaro, que hoje está condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. E também há ofensa a princípios constitucionais. Se você pensar, por exemplo, é claro que o negócio desse é uma tentativa de violar a jurisdição. Quer dizer, é uma tentativa desavergonhada de fugir à responsabilidade que a justiça já determinou, a condenação. Então, há como se arguir, e mais do que se arguir, há como ser tomado inconstitucional nesse caso. Você não pode estabelecer uma lei para um determinado grupo de pessoas e nem pode estabelecer uma lei porque você não gostou da condenação que foi dada pela justiça depois do trânsito em julgado de um processo em que todo mundo teve o direito à presunção de inocência, ao duplo grau, não houve ao direito de defesa completo, não houve nenhuma prerrogativa de advogado violado. Então, assim, estão querendo arrancar uma diminuição de penas, efetivamente de prisão, para essas pessoas, e não pode ser dessa maneira. Não será dessa maneira. Arrisca dizer que não será. Se essa matéria, por acaso, passar no Senado, que eu acho que não passa da CCJ, ela irá para o Supremo Tribunal Federal, que não aceitará isso. Doutor Guilherme, a gente pode fazer uma comparação aqui em dizer que o PL ele trata golpe de Estado de forma diferente de outros crimes comuns, como furto ou roubo, por exemplo. Um cidadão ele entra num supermercado e rouba ali um alimento, por exemplo. Como seria a comparação realmente desse tipo de crime para o crime de golpe de Estado, de acordo com o PL da dosimetria? Nessa sua pergunta, ela tem duas frentes de resposta. Primeiro, porque, com relação à progressão de regime, a lei, ela, estranhamente ou não, ela abre uma exceção com relação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, de que o crime praticado com violência ou grave ameaça deveria ter um cumprimento de pena maior do que 1/6. Só que essa violência ou grave ameaça só valeria para crimes dos títulos 1 e 2 da parte especial do Código Penal, quais sejam crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio. Então, você está falando de homicídio, lesões corporais, latrocínios, crimes contra roubo seguido de morte, seria o latrocínio. Então, essa exceção ela é curiosa, para não dizer algo além. Por quê? Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, o do 359L e o de golpe de Estado do 359M, no próprio tipo penal já se exige a violência ou grave ameaça. Eles são fazem parte do núcleo típico desses crimes. Então, quem é condenado por esses crimes, naturalmente, passou pela avaliação de um juízo competente para avaliar se esse crime foi praticado com violência ou grave ameaça. E essa lei, ela ignora essa violência ou grave ameaça nesses dois crimes em específico e considera somente possível, né, o maior rigor para a progressão de regime só lá nos crimes contra o patrimônio ou contra a pessoa, né? Então, assim, faz-se uma diferenciação gritante entre esses crimes e outros, tá, do Código Penal, que não estão inseridos nos títulos 1 e 2.
tá? Do Código Penal, da parte especial do Código Penal, mas que não estão necessariamente dentro desse capítulo dos crimes contra as instituições democráticas. E uma outra diferenciação que é feita é que quando o projeto de lei adentra a parte de concurso formal e material dos crimes, ele, de fato, prevê expressamente que essa obrigatoriedade da aplicação do concurso formal se dá tão somente aos crimes de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Só que é importantíssimo, por mais que tentem fazer uma roupagem diferente disso, no direito penal, toda vez que surge uma norma mais favorável ao réu, ainda que ela tenha sido pensada e feita por um caso específico ou para crimes específicos, como é esse projeto, ela naturalmente deve ser estendida a situações análogas. O direito penal, ele aceita a analogia em benefício do réu. Então, isso não é uma escolha política, isso não é uma interpretação voluntarista que pode ser feita. É uma consequência direta. O professor doutor Marcelo vai nos dizer melhor, isso deriva de princípios constitucionais penais que sustentam o direito penal, legalidade, igualdade, retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, ignorar essa lógica é desconhecer o próprio funcionamento do direito penal. E a aplicação desses casos vai se dar caso a caso e, muito provavelmente, isso vai gerar uma enxurrada de revisões, de pedidos de revisão de pena, de pedidos de revisão criminal, de habeas corpus nos tribunais superiores, porque o condenado por crimes diversos desse vai se sentir no direito, e com todo o direito de se sentir assim, de querer ver a sua situação, por analogia mais benéfica, aplicada nesse caso. Então, eles estão mirando em determinado tipo de delitos e podem estar acertando em outros tantos. Perfeito, eu acho que o doutor Uchoa está querendo complementar aí também, mas eu tinha até uma pergunta aqui nesse meio, antes da sua intervenção, doutor Uchoa, se o PL da dosimetria ele passa justamente essa impressão, né, essa mensagem de que atacar a democracia é algo menos grave. Seria isso? É exatamente isso que eu queria falar, Anderson, porque é completamente irrazoável, né? Você imaginar que a redução da pena para o ataque ao Estado Democrático de Direito ele possa se dar tão drasticamente a ponto de ser proporcionalmente menor do que o que acontece com outros crimes. Ora, se a Constituição do Brasil ele estabelece no artigo 1º que o Brasil é uma república federativa, um Estado Democrático de Direito, o crime contra o Estado Democrático de Direito é o mais grave que pode haver. Na verdade, se há alguma alteração legal, se haveria alguma alteração legal a ser feita, deveria ser para aumentar a pena e não para diminuir. É absolutamente inconsequente essa decisão da Câmara, inclusive um dos motivos pelos quais gerará uma inconstitucionalidade. Você já tem aí a falta de proporcionalidade, você tem o desvio da função legal, você tem aí a tentativa de violar uma decisão judicial já transitada em julgado. Então é uma série de maquinações que esse legislador vem tentando fazer para beneficiar um grupo específico, mas não vai conseguir. Eu confirmo, reafirmo isso de forma categórica, porque o Supremo Tribunal Federal teria que declinar, inclusive, da competência, declinar da sua própria seriedade na decisão de tantos outros casos que já foram tomados com relação ao 8 de janeiro. Nós estamos falando aqui, esses deputados estão pensando na prisão do Bolsonaro, mas não se esqueça que já há centenas de pessoas que já estão cumprindo pena, inclusive alguns presos, todos fizeram acordo com o Ministério Público. Então não pode ser assim, né? O que eles estão querendo, né, vamos ser bem claros, é impunidade, né? E o Judiciário já disse que impunidade não aceita. Essa discussão, por exemplo, de você dizer que é a mesma coisa, né? Um crime
mais grave absolveu com maior pena o menor, de golpe de Estado ou abolição do Estado Democrático de Direito. Ora, são duas coisas diferentes. Golpe de Estado é se você quisesse derrubar o presidente legitimamente eleito. Nesse caso, eles tentaram abolir o Estado Democrático de Direito também, né? Porque eles atacaram o STF, o Congresso Nacional, e atacaram também o Executivo. Então, eles quiseram derrubar o presidente? Quiseram. Mas eles quiseram também abolir o Estado Democrático de Direito. Senão não teriam tentado, segundo as investigações, matar ministro do STF, fechar Congresso, etc. e tal. Então, assim, são duas situações diferentes. Agora, o curioso, eles criaram essa lei, né? Essa lei ela foi aprovada em 2021. Quer dizer, em 2025 nós já vamos alterar uma situação que foi criada em 2021 de um crime que aconteceu em 2023. Tem a dó, né? Seria muito casuísmo. Eles criaram a lei, não estão obedecendo a lei e agora querem mudar a lei, né? É simplesmente isso. Né? Porque eles sempre acreditaram na impunidade, né? Eles acreditavam que iam ganhar a eleição de qualquer maneira, mesmo usando a máquina, mesmo com a fábrica de fake news, mesmo com aquele núcleo de desinformação. Em todo caso, se não ganhasse, eles achavam que iam conseguir dar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, ganhar na marra de qualquer maneira, mas não conseguiram. E essa é a diferença fundamental quando a turma fala anistia nesse momento, com relação à anistia de 79, é que a anistia é uma coisa que quem estuda o tema justiça e transição entende que ela significa muito mais hoje se aproximar da memória do que do esquecimento. Então, em 79, ela funcionou para garantir a não perseguição de pessoas que estavam sendo vítimas de um estado de exceção. Porque ela foi arrancada de dentro da ditadura, os militares ainda conseguiram uma autoanistia. Mas isso que está acontecendo agora, que não é anistia, é impunidade, não vai sair do jeito que eles querem, porque nós estamos vivendo num Estado democrático. Eles poderiam simplesmente ter feito política normalmente, disputado novamente as eleições. Mas o Bolsonaro, ele começou desde 2000, logo que ele assumiu, 21, a ameaçar. Né? Era a pandemia, éramos nós sofrendo pela pandemia e pelas ameaças ao Estado Democrático de Direito o tempo todo. É a mente do próprio torturador, que todo dia ele vai tentando lhe sufocar um pouco mais, lhe fazer sofrer, até que de fato tentou. E continua, viu? E continua, Anderson, porque o filho lá nos Estados Unidos saiu do Brasil para tentar, aí também é o cometimento de um outro crime, né? Negociar com o estrangeiro contra a soberania do país, tentar a intervenção. A soberania, né? Exatamente. E por falar nos Estados Unidos, a gente vê em outros países, inclusive, né, doutor Guilherme, que a pena para esse tipo de crime são muito mais severa, né, muito mais dura para quem tenta contra a democracia dos países. Né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem estados que realmente eles penalizam até com prisão perpétua, né, para quem tenta contra a democracia do país, né? E a lei penal brasileira, ela já tem uma pena prevista para esse tipo de crime alta. A questão agora é que, na contramão de toda uma evolução histórica legislativa, eles tentam agora reduzir essa pena com subterfúgios legais de progressão ou de concurso formal. Então, assim, isso vai na contramão de todo um esforço, inclusive de combate a crime organizado, que tem sido feito pelo governo de outras formas, porque isso é um recado do Congresso de diminuição de pena, de impunidade, de aceitação e de menosprezo à gravidade do ato em si, porque é o recado que se passa, né? Vamos seguir aumentando as penas dos crimes contra o patrimônio, vamos seguir aumentando a pena dos crimes sexuais, vamos seguir aumentando a pena dos crimes praticados por organizações criminosas, e assim deve ser, com relação a esse esforço recente de tentar estancar essa sangria da criminalidade
organizada no Brasil, mas o recado que se dá é, olha, então a gente vamos manter esse discurso, mas ao critério do freguês, né? Ao gosto do freguês. Então vamos deixar esses dois crimezinhos bobos de lado, que são somente crimes contra a democracia, né? E vamos focar no que realmente importa. Esse é o recado que esse projeto me passa. Do ponto de vista penal, doutor Guilherme, esse projeto ele pode reduzir muito, né, a pena de quem já foi condenado pelos atos golpistas aí do 8 de janeiro, por exemplo? Pode, imediato, né? Assim, os dois núcleos, né? A gente tem que lembrar também dos ditos manifestantes, condenados anteriormente a esses 4 núcleos principais, né? Aqueles ditos manifestantes, já que o último artigo desse projeto de lei, ele trata especificamente dos crimes praticados em contexto de multidão, que e sempre foi um dos argumentos defensivos desses núcleos isolados manifestantes. Porque, e aí, te respondendo objetivamente, a redução ela vai de 1/3 a 2/3, dependendo do juiz a fazer essa avaliação. Então, você pode chegar a uma redução de até 2/3 dessa pena. Então, imediatamente, a pena desse núcleo teria uma redução drástica. E aí eu falo em 2 núcleos porque esse próprio artigo tira dessa exceção aqueles que tenham financiado os atos ou exercido o papel de liderança. Então, o núcleo 1, 2, 3 e 4 da trama golpista, julgado em separado pelo STF, não teria essa exceção, porque eles de fato financiaram ou exerceram papéis de liderança, mas imediatamente você já tem essa redução de pena. E com relação ao concurso do artigo anterior, você também tem uma redução drástica da pena, porque ele obriga o juiz sentenciante a aplicar uma regra de concurso formal, o que significa, explicando a diferença entre concurso formal e material. No concurso material, você tem crimes com desígnios autônomos e o juiz, ao sentenciar, vai condenar por um, condenar por outro, somar as penas e aplicá-la. No concurso formal, você aplica a pena do crime mais grave, que absorve o crime menos grave. Como avaliar o crime menos grave? Pelo cômputo da pena aplicada, né? Pelo cômputo da pena aplicada, não só pelo cômputo da pena prevista em lei. Então, nesse caso específico, o golpe de Estado, que é um crime mais grave, absorveria a abolição violenta ao Estado democrático de direito. Então, você aplica a pena do golpe de Estado e aumenta ela nas regras do concurso formal, mas você não tem o somatório. Então, você pode ter aumento de uma fração só dessa pena. Então, já partindo de início, aí você já tem uma redução drástica. Eu entendo que aqueles condenados das manifestações, né, naquele dia 8 de janeiro, no triste dia 8 de janeiro, teriam uma redução ainda maior do que os núcleos financiadores e organizadores do golpe. Doutor, só uma outra pergunta aqui em relação a, por exemplo, um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. A pena para esse tipo de crime ela vai de 20 a 30 anos de reclusão. E em relação ao PL da dosimetria, no caso, para quem cometeu um latrocínio, por exemplo, ele poderia ser beneficiado de alguma forma também com o PL da dosimetria? Com relação à progressão de regime, né? Certo. Lembrando da exceção que a lei faz aos crimes praticados com violência e grave ameaça nos capítulos específicos de crime contra o patrimônio e contra a pessoa, que é onde estaria enquadrado o latrocínio. Então na prática, ele pode ser beneficiado nesse caso. Ele vai ter ele agora teria que olhar artigo por artigo aqui da lei, do projeto de lei, para ver em qual dos artigos estaria enquadrado o latrocínio e analisar qual é a diferença com a progressão atual, tá? Não é o alvo, foco desse projeto, né? Agora, te respondendo um pouco além disso, é um projeto
que ele nasce já frontalmente contrário e se choca com o próprio projeto antifacção, por exemplo, que na contramão desse prevê um endurecimento das regras de progressão de regime. Então você imagina, se você tivesse esses dois projetos aprovados, a insegurança jurídica que isso não causaria, porque você tem um projeto endurecendo as regras de progressão e outro facilitando. São regras gerais da LEP, da Lei de Execução Penal, não são regras específicas desse tipo de crime, como eu disse. Então, o Supremo Tribunal teria que se manifestar sobre isso, de qualquer forma, né? E não temos dúvida disso, porque você não pode causar uma insegurança jurídica nesse ponto de ter duas leis legislando sobre uma mesma sobre um mesmo artigo infralegal que vai ter um reflexo frontalmente chocante. Então você não teria essa possibilidade de forma nenhuma. Dá a entender que quem comete crime comum também pode ser beneficiado, né, com o PL da dosimetria. De modo geral, a gente observa que sim. Será? Não tenho dúvidas disso. Diretamente, porque a lei de execução penal se aplica a qualquer apenado, não é uma lei que se aplica só aos apenados por atos contra a democracia, e por conta de analogia, como eu disse, em benefício do réu. Já não é inédito isso, o direito penal ele aceita analogia em benefício do réu em casos em que há uma lei, uma novidade legal, por exemplo, que possa ser aplicada naquele específico caso concreto daquela pessoa. Então, você vai exigir, vai justificar uma reavaliação em massa de crimes comuns no nosso ordenamento jurídico. Doutor Marcelo Shoa, gostaria de complementar? Vai criar um caos no sistema, é isso. Vai criar um caos no sistema, né? E olhe lá se não houver quem peça a indenização, porque eu não estou contabilizando esses que já estão presos desde o princípio, quanto tempo deveria ter cumprido e quanto tempo foi condenado a cumprir, quanto tempo deveria se tivesse essa lei aprovada. Então, isso aí é uma coisa absolutamente... olha, tu me disse que era um jabuti, né? Isso é um absurdo total, né? Na verdade, você não pode tornar um crime mais grave possível no Estado Democrático de Direito num crime qualquer. Nós estamos falando o seguinte, que se o Brasil é um Estado Democrático de Direito, a abolição do Estado Democrático de Direito não pode ser um crime de menor envergadura. Para quem não sabe o que é ditadura é você não poder votar, você não poder se reunir, você não poder se sindicalizar, você não ter o direito de ir e vir garantido totalmente, você não ter liberdades fundamentais garantidas, é você deixar o executivo sem qualquer tipo de controle, porque ele se apropria das instituições do Estado como se fosse dele, ele executa pessoas, ele tortura pessoas, ele faz crimes de maneira sumária. Ditadura não tem a ver com respeito à diversidade, com tolerância com diferentes. Toda a vida em que os estados autoritários se colocam contra as manifestações dos povos mais vulneráveis. Então, o que essa turma quis, Anderson, foi algo muito grave. Eles ousaram tentar surrupiar uma democracia que foi reconquistada à custa de muita gente que teve que morrer para trazer de volta essa sensação de liberdade que o Brasil hoje goza. Então, essas pessoas não merecem benefício, nenhum deles. Exato. Eles cometeram os crimes sabendo que estavam cometendo os crimes, todos eram maior de idade, todos estavam numa posição de destaque. Esses núcleos primeiros, nós estamos falando do presidente da República, nós estamos falando dos generais que ocupavam os postos mais importantes do país, inclusive das Forças Armadas. Então, essa turma que tem que dar exemplo é a que deve ser, inclusive, deveria haver uma pena até maior
para essa turma aí. Que não é um cidadão simples, simplesmente o homem, são as pessoas que estão legitimadas pelo Estado para fazer a garantia da ordem constitucional. É uma traição à pátria, é lesa pátria. Exato. É isso que eles fizeram. Agora, eles traíram a pátria. Naturalmente, o presidente Lula irá vetar. E se for derrubado... Teve também as manifestações no último final de semana, né, doutor Uchoa? As manifestações populares também em relação a isso. Demonstra claramente que o povo brasileiro não está nem um pouco satisfeito com esse tipo de medida oportunista, que inclusive é tomada às 3 horas, 4 horas da manhã. Foi assim com a história da dosimetria, foi assim com a não cassação da Carla Zambelli por ausência de votos necessários. Quer dizer, o povo está cansando de ver o Congresso Nacional agindo contra o interesse da maioria da população. Então, assim, isso vai causando, claro, não digo um incômodo, mas uma sensação de que, para essas pessoas, se não legislarem da maneira correta, no próximo ano pagarão nas urnas. Mas, em todo caso, ainda haverá o Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra. Com certeza, doutor Marcelo Uchoa e doutor Guilherme Fourniel, muito obrigado pela participação dos senhores. Muito obrigado.